Imagine ser surpreendido por uma tempestade de neve no alto de uma montanha gelada. Foi o que aconteceu com a equipe do 50 por 1 numa estação de esqui no Líbano. Será que mesmo assim o Álvaro conseguiu esquiar por lá? Ele também conheceu os melhores vinhos do país, verdadeiras preciosidades guardadas numa adega de quase 2000 anos. Uma caverna de quase 2000 anos, que hoje abriga uma coleção de vinhos valiosíssima. Estamos falando quase 100 milhões de reais aí dentro. Álvaro Garneiro desvenda os segredos escondidos nos subterrâneos do Líbano. Mas primeiro entra numa verdadeira fria com a equipe do 50 por 1. A aventura começa em Faraia, vilarejo com menos de 2.000 habitantes, localizado na região central do Monte Líbano, a cordilheira que corta o interior do país de norte a sul. Faraia é repleto de hotéis e, por isso, a base de apoio para conhecer a principal estação de esqui do Oriente Médio. O Líbano tem o dom de surpreender muito. Nós estamos a 50 quilômetros de Beirute, uma estação de esqui chamada Mizar. 20 teleféricos levam os visitantes a 42 pistas diferentes. Existem opções para todo tipo de esquiador, do iniciante ao mais experiente. Por causa do mau tempo, os teleféricos que levam às pistas mais altas e inclinadas estão parados. Alguns esquiadores sobem caminhando até onde aguentam. Mas o Álvaro logo consegue um jeito de ir ainda mais alto. Ele recebe autorização para pegar carona nos tratores que nivelam a neve pelas montanhas do parque. As máquinas trabalham o tempo todo, mesmo nas pistas fechadas. Tudo isso é necessário para evitar avalanches. O objetivo é chegar ao topo, o Monte Mizar, que dá nome à estação a quase 2.500 metros de altitude. Só que a viagem tranquila, de repente, vira um pesadelo. A equipe é atingida por uma tempestade de neve, com rajadas de ventos de mais de 60 quilômetros por hora. O motorista imediatamente dá meia volta e leva o trator para um ponto seguro mais abaixo. Impressionante esse vento, olha isso. Não dá para chegar ao cume, mas o Álvaro não desiste de esquiar e pede para o motorista seguir para a segunda pista mais alta do parque. O vento ali também é forte. A sensação térmica é de 10 graus negativos. Mas o Álvaro não vai perder a viagem, não. Ele está decidido. Vai descer esquiando. A montanha só é minha. Para garantir que tudo ocorra em segurança, o instrutor explica por onde descer. Ele nem levou o esqui para acompanhar o Álvaro porque não acreditava que nosso aventureiro fosse ter coragem de encarar a montanha. O que o instrutor não sabia é que o Álvaro esquia desde a infância. Isso, para mim, é um sonho. Está se tornando realidade. Esquiar sozinho nessa montanha maravilhosa do Líbano. A pista tem 1 quilômetro de extensão. Em alguns trechos, ela é tão inclinada que a velocidade pode se aproximar de 100 quilômetros por hora. Por isso, para evitar acidentes, é aconselhável descer em zigue-zague.
Para se aquecer, o Álvaro segue agora para a mais antiga e famosa vinícola do Líbano. É a Chateau Ksara, fundada 160 anos atrás. A vinícola e os vinhedos dela ficam no Vale do Bekaa, uma região muito fértil do país, com clima apropriado para a agricultura, especialmente para o cultivo de uvas. Produzir vinho ali é tradição há mais de 5 milênios, desde a época da civilização fenícia. O processo de produção da Ksara é parecido com o das outras vinícolas da região. Mas ela tem um diferencial importante: a adega onde são maturados os vinhos. Nós vamos conhecer agora uma das adegas mais bonitas do mundo. Por quê? Porque ela funciona dentro de uma caverna que foi esculpida pelos romanos no século I. São 2 quilômetros de cavernas. A rede de túneis subterrâneos foi descoberta por acaso no final do século XIX, mais de 4 décadas após a fundação desta vinícola. Hoje o vinho da Ksara é considerado o melhor do Líbano e do Oriente Médio, e um dos melhores do mundo. Por que o vinho é tão bom? Porque não tem refrigeração artificial. Aqui é tudo natural o ano inteiro. A temperatura ali fica sempre em torno de 11 graus. A umidade é baixa, cerca de 8%. Cerca de 1 milhão de garrafas e 300 barris de carvalho estão espalhados por túneis interligados que mais parecem um labirinto. Para onde eu olho tem barril, é um negócio inacreditável. Olha isso aqui. Isso aqui são raízes das parreiras. Em cima, plantadas. O estoque todo da adega é avaliado em 30 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de reais. Mas a mina de ouro da caverna está atrás desse portão. O 50 por 1 teve acesso aos chamados vinhos de ouro da vinícola, uma honra concedida a poucos. Essa safra que está aqui, eu parei logo aqui, parece que está suja. Ela não está suja. Esse é um tipo de fungo que ajuda a umidade da rolha e ajuda no envelhecimento do vinho. A maioria das garrafas dessa pilha foi produzida na década de 30. São vinhos tão nobres que fazem parte da coleção particular da vinícola. Eles não vendem por nada. E eu perguntei, se fosse vender? Falou, Álvaro, não tem preço. Se fosse colocar no mercado, ela começaria no mínimo a 10 mil reais. Mais adiante, o Álvaro encontra uma bebida ainda mais preciosa. Esse vinho aqui, olha ele. Ele tem exatamente 100 anos, 1917. Depois de conhecer a caverna valiosa, o Álvaro finalmente volta à superfície para a tão esperada sessão de degustação. O Álvaro é recebido por Rania, libanesa, e por James, um enólogo francês que há 20 anos é responsável pela produção do Chateau Ksara. Primeiro, o Álvaro prova um vinho branco mais novo, maturado por apenas 9 meses. Ele é parece um veludo, ele é muito leve. O próximo é um vinho rosé, especialidade dessa vinícola, muito apreciado na Europa. A dupla ainda apresenta outros 4 tipos de vinho tinto que estão entre os mais vendidos. Mais ou menos uma garrafa de 400 a 500 reais, essa aqui no Brasil. O vinho é feito de uma uva rara importada da França. Foi lançado 10 anos atrás para comemorar o aniversário de 150 anos da vinícola. Ele pode ficar até 35 anos engarrafado. Um brinde caloroso. Depois de um dia que começou nas alturas abaixo de 0 grau.